Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre neodemocracia, meio que a ressaca dessa ideia esdrúxula de democracia. A essência da provocação será sobre a alocação de energia, muito baseado em quando se analisa essas últimas notícias, últimos acontecimentos, se percebe aí uma coisa: os indivíduos foram sequestrados por uma agenda de propósitos de grandes líderes. O Brasil vem sendo investigado por uma série de crimes contra os mercados americanos, produtores, entre outras coisas, o que pode gerar praticamente a falência do país, a OTAN culpando o Brasil pelo conflito na Europa e o Lula preocupadíssimo aí em garantir mais 4 anos de mamata presidencial, focando em banir direitistas das redes sociais e, por último aí, taxar o Pix. E no julgamento, obviamente, de Bolsonaro, que tem tudo para gerar ainda mais merda para o país. Então, assim, nessa provocação, eu vou traçar um paralelo entre os projetos de líderes populistas e o crescimento da desgraça e marginalização social, não só no Brasil, como no mundo. É um fenômeno global onde líderes deixam a população derreter. Antes disso, aquele velho trato de sempre: se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, faça um apoio para esse QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você se inscreve no canal. Nessa provocação eu vou estar trazendo essa aplicação de energia pela perspectiva do personalismo. Entenda personalismo enquanto política focada em um ideal de mundo planejado e executado por um líder, normalmente um palhaço, geralmente quebrando qualquer análise moral e ignorando qualquer noção ética, com apenas a ideia de disrupção do sistema como um grande objetivo, um bordão de poder. Esse conceito de política é uma ramificação das políticas identitárias que, ao invés de seguir fielmente uma literatura, a massa prefere seguir aí um palhaço que performa pequenos trechos dessa literatura. Todo poder acaba emanando da desgraça do povo, como eu sempre falo. E grandes sacerdotes dessas religiões ideológicas acabam em não se importando com a desgraça do povo. Eles precisam dela para forçar engajamento em coletivos e propósitos pessoais desses grandes líderes, dessa personalidade que vai salvar o povo. O povo está na merda e clama por herói. Então, assim, se você guardar na mente que está havendo uma substituição descarada da ideologia pela personalidade de líder, por um personalismo, você, além de se preocupar porque o personalismo gerou aí o Bigodinho, o Mussolini, entre outras coisas, mas também tu vai aí praticamente fechar toda a provocação, inclusive a ideia desse cenário conturbado global, onde as medidas não só do Trump, mas também da Europa visam tentar subjugar através da desgraça. A nova rodada dos debates políticos jogou fora a máscara de nobreza e escancarou o que todos fingiam que não existia, que é o fato que existe aí a postura de escravos e postura de senhores. É um novo norte global. Existe a nobreza, a aristocracia global e existe o resto. É o que eu disse em algumas provocações sobre as ilhas civilizadas. Existem ilhas onde se pode tudo e existe currais onde não se pode nada. Então, assim, estamos vendo o nascimento de um novo estilo de política. Diria que, de certa forma, é até bom esse cenário estar desse jeito, que é o dos países abandonando a sua máscara de educado, de diplomático e demonstrando aí os seus reais interesses acima desse status quo liberal implementado no pós-guerra. Não existe aliança, existe coligações institucionais. E isso me faz lembrar de quando eu falei que a gente deveria abandonar tudo isso e o pessoal ainda achou que eu tava meio maluco. O que o pessoal teima em não entender é que estamos dentro de um cenário, de uma novela política, onde temos vários líderes prometendo uma terra prometida. E toda terra prometida vai ter ritos de passagem. Então são valores que a base vai buscar para se chegar até a terra prometida. É um estilo de se fazer política e, de certa forma, mais simples de prever o que pode acontecer, tanto nacionalmente quanto na geopolítica. O problema é que a política vai retornar para a ideia de monarquia. Estaremos à mercê das vontades de um rei palhaço e sua trupe de palhaços ideológicos que só vão fazer o que dá na telha. Então você pega
pega o atual governo que decidiu fazer a classe média pagar todos os problemas e está passando várias reformas nesse sentido sem que ninguém o consiga parar. Então, assim, a democracia é só uma maneira disfarçada de se justificar as atrocidades que serão feitas. Lula e sua trupe de palhaços já se ligaram nisso e não vão perder essa onda totalitária. O controle das redes sociais é só uma demonstração que a ideia de quem vence a eleição vai acabar levando tudo e que todo esse empenho que tanto o Janja quanto o Lula vem colocando sobre os assuntos de redes sociais era só aí a sinalização desse novo estilo político. O político mais forte dentro e fora do país vai mandar enquanto o restante obedece. Não é sobre parceria, é sobre subordinação de outros países e de outras pessoas. Então, assim, é aquela velha história. Todo grande líder, ele se torna o grande líder por conta do crédito que o rebanho dá para ele. Por isso que eu sempre falo, retire crédito desse sistema desgraçado. Porque o Trump é só a manifestação desse novo jeito de governar as massas. Está tentando emplacar aí agora a narrativa do narcotráfico e forçar o controle da região. E como apenas retirar o tráfico não o daria poder o bastante, ele vai usar esse método de reinar pela desgraça, reinar acima da desgraça e vai quebrar o continente, forçando aí uma adesão, assim como ele fez na Europa. Se caso os europeus não aceitassem os seus caprichos, ficariam na merda sem arma para o conflito local. O que é, obviamente, uma ação totalmente imoral. E tem gado que está afirmando que as ações do Trump é uma busca por trazer o equilíbrio para o mundo, o equilíbrio perdido. O Conserva Cook, em pleno 2025, ainda acha que um herói vai usar o exército e salvar o mundo. O pessoal ainda não entendeu que é só uma guerra de interesses. Grandes líderes vendem grandes currais com projeção imagética de melhora de situação. E é a velha história do mundo perfeito, onde ninguém vai conviver com os seus adversários ideológicos, nem com os problemas do cotidiano que todo mundo tem que viver. E essa projeção que o líder faz sobre o rebanho é onde ele recebe toda a credibilidade, toda a autoridade possível para ficar gerando essas quebras de decoro. Não é normal a gente ter que ficar se preocupando com o que o presidente faz todo dia. O problema todo não é apenas a manutenção da massa na merda para promoção e implementação de ideias, e sim a normalização de quebra de regimentos em nome de urgências ideológicas. Pelo fato do ambiente estar conturbado e falido, qualquer problema vira uma urgência, dando espaços aí para imposições ideais. Então, assim, venham falando de coletivismo em algumas provocações e como essa ideia de forçar todo mundo a largar suas vidas para abraçar um projeto é o motivo de toda a desgraça do ambiente. E sim, o personalismo é só mais uma maneira simples de fazer a massa obedecer um conjunto de ideias coletivas. Tanto Lula quanto Trump não têm a convicção sobre nada além de poder e controle sobre a massa. Não existe ideia de evolução de nenhum aspecto do ambiente, apenas de controle da liberdade e o positivismo estatal nas suas mãos. Então, assim, é improvável projetar um cenário futuro que não passe por essa usurpação absolutista. Essa normalização do pensamento monárquico absolutista está sendo aprovada pelo povo e será mantida pelo mesmo. A enganação e alienação são as bases desse modelo que só vai fazer aí uma coisa muito simples, que é implementar aquela velha agenda onde ninguém terá acesso a nada, não terá o direito de ser dono de nada e mesmo assim todo mundo vai ser feliz. A tal agenda de controle tecnocrático das massas está começando a dar forma, a se manifestar. E o povo está sendo doutrinado a aceitar um grande líder. O Trump essa semana soltou tudo no planeta será do jeito que eu quiser, pois eu sou o presidente dos Estados Unidos, logo eu sou o presidente do mundo. Esse cara é louco, maluco. Ou seja, vai sim fazer o que ele quiser e vai quebrar qualquer lei para implementar seu ideal de mundo. Esse papo de defesa da democracia é só papo para forçar ataque. Acabou o ordenamento, o regimento democrático, acabou a justiça. Não tem Bitcoin ou Mato Pio. Estamos na mão
dos palhaços, tanto palhaços internos quanto palhaços externos. Muito por conta dessa ideia burra de culto a líder. As pessoas esquecem dos seus problemas do cotidiano e coloca toda a resolução dos seus problemas na mão de um grande líder. Então, assim, a maturidade frágil do brasileiro misturada com a convulsão socioeconômica do país constrói um ambiente perfeito para grandes heróis. Não só no Brasil, mas aparentemente em qualquer lugar do planeta. Os seres humanos correm para um grande líder quando a situação acaba apertando. Você vê nos Estados Unidos, a grande terra da liberdade, o Trump tocando o terror, o que não é normal para a democracia deles. Então, assim, isso tudo porque o cotidiano das pessoas começou a ficar mais complexo e os agentes públicos que se apresentaram como reguladores da máquina pública estão convencendo e normalizando na cabeça da população que, ao invés de arrumar a máquina, é melhor tirar recursos do outro indivíduo ao lado. Então, assim, desistimos de redução de custo e busca por maior competitividade do Estado no mercado para forçar um grupo específico a pagar os problemas de marginalização, que é, obviamente, culpa do Estado. Então, aqui no Brasil é a classe média, nos Estados Unidos é o planeta inteiro que vai ter que pagar a marginalização americana, o que torna o cenário todo uma grande merda. Então, assim, indo para um segundo bloco, vou trazer uma ideia que possa reduzir um pouco disso, ideia sobre foco público, quais devem ser os aspectos que o agente público deve se importar, a essência da ideia sobre ancoragem técnica e pelo fato de que o Estado não precisa de um arranjo coletivista para funcionar. Grandes países já funcionam se baseando na sua capacidade produtiva. A massa tem dificuldade de entender que tudo isso não passa de miragem. Toda essa novela Bolsonaro, novela Nicolas e PCC, tudo isso é uma grande miragem para tirar o foco. O foco do servidor público é tornar as instituições competitivas sem usar os recursos dos indivíduos. O país tem controle sobre vários recursos. É impossível que o Brasil não consiga, que o Estado não consiga competir mediamente com outras empresas para reduzir carga tributária, reduzir taxação, reduzir a expropriação das pessoas. A vida dos adversários públicos não vão reduzir os problemas do Estado. Mas isso é meio que um papo de maluco. O negócio é banir opositor, é taxar até tudo acabar. E com maluco, com gado batendo palma. Pelo simples fato que as pessoas não têm a capacidade de fazer análise de efeitos das ações dos políticos que elas votam. Essa ideia para a massa é uma perca de tempo, mas se ainda estiver aqui na provocação ouvindo tudo que eu estou falando, foca, pelo amor de Deus, em analisar, em fazer análise crítica. Não fique esperando milagres de saltos de fé. Se fizer A, vai melhorar tudo. Pega essa promessa, beleza, então faça A. Mas antes disso, dê uma olhada no que A está propondo. Se não houver maneira de calcular esse projeto A, os efeitos possivelmente são apenas saltos de fé. Entenda a crítica enquanto análise da manifestação dos efeitos de determinada metodologia lógica. Você usa um remédio para curar a sua dor de cabeça. A análise de eficiência é se o remédio curou a sua dor de cabeça, ou seja, foi eficaz, ou então se ele foi eficiente, no caso, te forçando a analisar a velocidade da ação que esse remédio propôs a te curar. Não se apaixone, sua vida não saiu do lixo. Não abrace político, não abrace esse plano A como se ele fosse a salvação da sua vida. Isso é loucura. Analisa quais efeitos esse projeto pode dar. Dá para me calcular esse projeto? Porque senão você só vai estar agindo por impulsos básicos. Você vai estar agindo como uma besta fera. Os seres humanos têm gatilhos que os forçam a tomar decisões. Esses gatilhos básicos, esses impulsos básicos são o impulso de necessidade, impulso de vontade e impulso de desejo. O custo e esforço que eu tanto falo do ambiente vão determinar o potencial de acesso à resolução de demandas básicas do seu cotidiano e de ciclo de vida. Então, ou seja, você tem um propósito de vida e esses impulsos vão fazer com que você corra atrás desses propósitos de vida. Os impulsos são as principais bases do personalismo, ou seja, quanto mais ferrado o sujeito for, maior a chance da sua alienação o conduzir para um curral de um
populista safado, um personalista safado. Se tu é novo, a média aqui do canal é de 22 aos 30 anos, mano, pelo amor de Deus, evita gasto e foca tudo em renda passiva, estrutura em alguma coisa. Tenta construir o mínimo possível, pois o futuro será ainda mais merda e você vai virar gado de político no desespero de uma vida menos aflita. E cara, não caia nessa loucura hipócrita. A gente vê o cenário político e é só merda. Esse carrossel de informação que só visa deixar a massa no estado emocional. Uma hora eles defendem Bukele, que prende uma família durante 2 anos porque na cabeça deles a família é traficante, e ao mesmo tempo eles querem um processo mais justo contra o Bolsonaro. Em um momento eles fazem aliança com os Emirados Árabes e falam de defesa de costume do Ocidente. Então assim, se não houver um grupo que consiga se manter minimamente lúcido, aí sim será o fim de tudo. Porque o que eles querem é isso, viver nessa vida dúbia. Uma hora fala A, outra hora fala B. Porque a moda é aceitar bravata de grande líder que só faz merda e paga de estrategista, de defensor da sociedade. Então assim, está cada dia mais difícil não se perder nos novos nortes de propósito que vão salvar o ambiente de alguma grande coisa, de algum grande problema, de um grande inimigo. Nenhuma conta, nem mesmo metodologia. É só bordão de fé e gado mugindo. Então assim, as pessoas estão com uma certa dificuldade de entender o que é senso de urgência. O custo das coisas está explodindo. O esforço para se viver uma vida simples indo para as alturas. E você observa aí os assuntos nas redes sociais. É sobre manifestação para salvar o Bolsonaro da cadeia e operação da Polícia Federal fake para forçar monitoramento de Pix da população. Vale tudo menos conversar sobre propor redução do custo de vida do povo. Alimentação, saúde, mobilidade, estrutura. Não é possível que tem maluco feliz em pagar 120 mil em um HB20. Esses malucos estão falando sobre política, enquanto o país dele tem um HB20 custando 120 mil. Que bosta de alienação é essa que está tudo pegando fogo e o povo está preocupado com festa e trend de comida do Instagram? Então assim, às vezes eu penso que se apenas só não vale a pena, melhor deixar aí os metacapitalistas fazer tudo o que eles querem, tornar todo mundo escravo. Então assim, se tu estiver ouvindo, pelo amor de Deus, sustenta, não vira gado, pelo amor de Deus. É tiltante olhar esse cenário, é difícil não tiltar, cara. Porque a tentativa dessa fuga de coletivismo é quase que falar com a parede. Ainda vou trazer mais algumas provocações mostrando perspectivas sobre coletivização e sobre como fugir dessa desgraça ideológica coletivista. Não faça parte de um rebanho que vai idolatrar e aceitar qualquer coisa de um grande líder. É só uma grande maneira de incentivar as pessoas a abraçarem totalitarismo de maneira disfarçada. Retire sua existência de movimentos que não olham o primeiro degrau de uma sociedade, que é a melhora e redução de custo e esforço de vida, beleza? Então assim, para fechar a provocação moral da história, as últimas notícias só demonstram que a dita cuja democracia virou totalitarismo popular, e os grandes líderes vão abusar do poder em nome do povo, que é burro o suficiente para não entender isso, e que no caso toda essa luta é apenas a sua esquizofrenia sendo pintada como um grande inimigo. O personalismo é só uma liderança ideológica, é só uma ideologia disfarçada. Grande líder é só um personagem que vai diluir ideias ideológicas que são difíceis de se tragar, difíceis de se aceitar, e isso é óbvio. Esses malucos são apenas um palhaço que vai usar a máquina pública para forçar o avanço de ideias e pautas que ninguém quer ou pediu. Então assim, se vai analisar, analise o Estado pelo... Assim, é um pedido, analise o Estado pelo fator econômico. O Estado é gestor do ambiente e não da sua vida, e nem da vida dos indivíduos. O foco dos agentes públicos tem que ser obrigatoriamente o funcionamento da máquina estatal sem expropriar os indivíduos. Qualquer político que aponte o outro, que aponte o fim de outro indivíduo como a solução, é apenas um caça-trouxa tentando te convencer a ser um otário. Então assim, toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito de sagacidade. Não flutue junto com a massa, não seja burro bastante para se tornar gado. Não sou dono da razão e nunca serei. Mas cara, se tu me acompanha,
Primeiro, se possível, me dê um apoio econômico. E, se não tiver jeito, se possível, acima de tudo, usa alguma loucura minha que eu falo nas provocações para não virar gado. Só não vira um gado. É um pagamento que o universo um dia vai acabar me pagando. Só não vire um gado, pelo amor de Deus. A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, se inscreva no canal e considere fazer um apoio para esse grande e bonito QR Code no centro da sua tela, beleza? Fique com Deus, um forte abraço!